Então tá bom. Gente, vamos seguir aqui que temos agora mais uma convidada. Muitas pessoas estavam perguntando, gente, quando é que a Carol vai falar? Qual é o momento dela? Então chegou o momento da Carol Moraes conversar um pouquinho com a gente, falar e marcar a presença dela aqui. Para você que já segue ela no Instagram, né? @autizando é o Instagram dela. A Carol ela é uma pessoa que veio para fazer uma diferença muito grande na comunidade autista. Ano passado, abrindo um spoiler, um spoiler não seria, mas um bastidor aqui para vocês. Ano passado, enquanto nós divulgávamos o evento, como nós somos todos pais e mães de pessoas com autismo, ou agora com síndrome de Down e paralisia cerebral, nós não temos experiência para dizer assim, no evento, né, de fazer todas essas coisas. Nós temos pessoas, parceiros, que daí têm a experiência, como é o pessoal da gestão de live, que está aqui com a gente, a equipe toda, né? Gostaria de já mandar um abraço para eles. Você precisando de live, conte com eles, porque eles são as pessoas ideais para fazer o seu evento dar certo. Agora, fechando esse merchan aqui básico, né? Depois a gente pede o desconto para essa turma. Mas olha só, a Carol, então, ela veio, quando a gente começou a divulgar o evento, ela notou uma coisa que nós, como pais, não tínhamos notado ainda. Como o evento do ano passado, ele falava sobre autismo na infância, nós quase não trouxemos autistas para falar no evento. E ela veio no nosso privado e falou, olha, vocês não estão trazendo autistas, pessoas para falar, e seria muito legal se vocês trouxessem, vocês vão ver quanto isso vai enriquecer o evento de vocês e tudo e tal. E ela deu essa dica para a gente. E na hora a gente já pegou e falou, não, é isso aí, a Carol tem razão. E começamos e fizemos um convite para algumas pessoas, né, para estar conosco. E nesse evento a gente já aprendeu, então a gente começou, quando foi fazer os convites, já começou por eles, os protagonistas, né, com as pessoas com paralisia cerebral, síndrome de Down, os autistas, e depois a gente foi falando com os outros convidados também. E a Carol, ela é muito parceira, ela é uma pessoa do bem. E, como eu falei, ela veio para fazer esse divisor de águas na comunidade autista, trazendo essa mensagem, principalmente de autismo em mulheres. Então, olha que interessante, ela é estudante de medicina, ela possui um cão de assistência e ela foca muito na questão dos estudos. Então, eu gostaria de convidar a Carol agora para trazer a participação dela aqui, e daqui a pouquinho a gente vai ter também o Isaac Garcia, por isso não sai daí, ele está voltando para falar um pouco mais dessa parceria da Builders com a Autizando e também desse movimento dos autistas ali que vai acontecer a partir de agora do nosso evento. Então, não sai daí. Bom dia. São 7h19 e eu tinha a palestra agendada para, acho que 8h45. E como boa autista que sou, não dormi e como eu fiquei com medo de não conseguir gravar o vídeo, eu resolvi fazer a gravação e contar um pouquinho da minha história para vocês agora. Crise de ansiedade, passei mal, tive que tomar um banho, tô aqui toda desarrumada, mas peço que vocês entendam, porque já que para falar sobre um pouquinho do autismo nas mulheres, eu acho que nada mais justo com todos vocês do que falar um pouco da realidade e de nada adiantaria eu mascarar uma coisa que não é. E então eu acho que nada mais justo do que contar a realidade para vocês e explicar que essas coisas podem acontecer e são dificuldades intrínsecas do espectro. Então eu havia preparado um pouquinho para falar para vocês sobre autismo em mulheres, o quão difícil é falar sobre esse assunto, principalmente dentro da literatura, quase não existem dados, estudos a longo prazo, e existe uma dificuldade muito grande quando se trata de autismo feminino. Isso tudo acontece porque existe uma camuflagem. Então, as mulheres, as meninas, elas passam a copiar os trejeitos, as maneiras de meninas neurotípicas para tentar se inserir, e isso causa um sofrimento muito grande. Então, os custos da camuflagem exigem um esforço considerável, e em uma pesquisa britânica foi comprovado que há um esgotamento de uma maneira quase que universal nessas garotas.
inclusive, na qual eu me encaixo. E essa questão toda da camuflagem, desse copiar os trejeitos de outras garotas, acaba por fazer com que o diagnóstico em meninas seja um pouco mais tardio, ou que muitas dessas garotas não venham receber diagnóstico, e foi isso que aconteceu comigo. Então eu venho contar um pouquinho da minha vida para vocês. Então, eu nasci em 1990 e até 2019 eu não tive diagnóstico. Então foram anos de masking, anos de uma tentativa de me inserir em um mundo, em um contexto em que não era meu, e isso trouxe muito sofrimento, trouxe muita dificuldade, e ao ponto de uma tentativa de suicídio. Isso é muito, muito comum dentro do espectro autista, principalmente nas garotas. Então é por isso que é importante a gente falar bastante sobre esse assunto, é importante a gente abordar esse tema e não deixar de negligenciar quando a gente fala, quando existe essa possibilidade de ter o diagnóstico, ou até mesmo em garotas que já têm o diagnóstico, é importante que exista a aceitação, antes de mais nada, para que não aconteça casos como o meu. Então, essa sou eu no auge do meu masking. Então, eu ia para a faculdade, eu olhava as outras garotas, eu não entendia porque elas tiravam foto fazendo biquíni, eu não entendia porque as garotas todas tinham que ser... Eu tentava ser como elas. E aí, foi naquela tentativa de me mascarar. Então, eu pintava o cabelo, eu usava maquiagem o tempo todo, eu fazia de tudo para tentar ser alguém que eu não era. Por quê? Porque eu não sabia que eu poderia ser eu mesma e que estava tudo bem. Então, isso traz muito, 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 muito sofrimento. Então, é muito importante aos pais que estão vendo essa palestra, aos autistas que estão assistindo, é muito importante você se aceitar antes de mais nada, para que não tenha um prejuízo ao longo prazo e que isso não traga danos, inclusive emocional, financeiro, psicológico. Então, assim, foram sucessivos erros na tentativa de me encaixar, e esses erros não foram, pelo que eu pesquisei, isso não só aconteceu comigo, mas com diversas outras garotas que ficaram nessa tentativa de mascarar o tempo todo, de tentar ser alguém que não era. Então, logo depois desse caos que foi essa vida tentando ser alguém que eu não era, a ponto de tentar ter desistido da vida, após a tentativa de suicídio veio o diagnóstico. E aí eu entrei num processo de aceitação, e tem essa frase da Clarice Lispector que eu gosto muito, que fala, já que eu sou, o jeito é ser. Então eu comecei a entender que estava tudo bem, vocês não estão vendo o jeito que eu sento, mas olha, eu sento assim, tá tudo bem eu colocar, eu sentar dessa maneira, tá tudo bem eu coçar a cabeça, que é um estímulo que eu tenho, tá tudo bem eu gostar de ser sozinha, tá tudo bem eu comer o mesmo alimento, tá tudo bem eu não entender ironia, e tá tudo bem, e eu não preciso me mascarar, não preciso tentar ser outra pessoa para tentar me incluir num mundo que não é igual ao meu. Então, foi um processo, e é um processo que eu construo diariamente, porque não é fácil você se aceitar. É preciso que você vá todos os dias construindo um processo de aceitação. Então não é algo do dia para a noite. Imagina, você vive uma vida toda de masking, de camuflagem, e aí de repente você percebe que você pode se aceitar. E isso requer tem não a mesma demanda, o estresse emocional de se camuflar, mas tem todo um peso de você se libertar e de você se assumir, e de você ser quem você é. E foi então quando eu decidi estudar para medicina, para entender mais um pouco do espectro, e foi quando que eu comecei a me voltar mais para a comunidade do autismo, e aos poucos eu tô com bastante estímulo, porque eu tô bem cansada, não dormi a noite toda,
Mas assim, foi aí que aos poucos a gente foi começando o trabalho no Instagram e aos pouquinhos a minha vida começou a entrar um pouquinho no eixo, porque quando se fala de uma pessoa neurodiversa, é muito difícil você viver em um mundo muito diferente do seu. Então, aos pouquinhos, eu fui começando a me encaixar. Então, a partir do momento em que eu me aceitei como eu era, as coisas começaram a acontecer. E isso é muito importante, porque você não precisa deixar de ser quem você é para você ser inserido ao mundo. Só que isso eu só consegui entender agora, depois do diagnóstico. Então, algo que precisa ser falado, é algo que precisa ser trabalhado com todos os autistas e principalmente nas mulheres. Para que não aconteça episódios como o meu, para que não se arraste em transtornos depressivos, em ansiedade e estresse, todas essas outras patologias que estão associadas ao autismo, principalmente nas meninas. E aí a mensagem que eu quero deixar hoje é: e se eu não estivesse aqui para contar a minha história, assim como outras diversas garotas que não estão aqui, mas não estão em episódios depressivos, ou então não estão aqui. E como que seria? Por isso que é importante a gente falar dessa questão do autismo feminino, por isso que é importante a gente falar da questão da camuflagem, da questão da aceitação. E a mensagem que eu quero dizer é que quando eu falo sobre aceitação, eu não digo sobre uma aceitação 100%, porque você se aceitar totalmente é tão prejudicial quanto você não se aceitar. Existe um pequeno limiar disso. Então, é importante a terapia, é importante o tratamento, justamente para você entender quais são os limites dessa aceitação. É óbvio que tá tudo bem eu coçar minha cabeça, tá tudo bem eu sentar desse jeito dentro da minha casa, mas o mundo não vai parar para que eu me insira nesse contexto. Então, é aí que a gente vê o apoio das religiões, é aí que a gente entende o apoio da família, o apoio dos terapeutas, dos amigos, para tentar mostrar para a gente quais são os limites que a gente deve alcançar e quais são os limites que a gente deve estabelecer. É óbvio que em uma consulta com o paciente, eu não vou poder me sentar da maneira que eu me sento, e tá tudo bem. Aprender a controlar esse limiar e aprender a saber quando eu posso ser sem que me prejudique é uma tarefa que eu vou aprendendo com os outros. Só que isso não precisa ser tão exacerbado ao ponto de que eu deixe de ser eu mesma. Então, é importante a terapia, é importante o tratamento, é importante estabelecer esses limites, mas é importante que a gente não deixe de ser quem nós somos. Só que quando a gente fala de uma ampla variedade do espectro, quando a gente fala de um autismo com um pouco mais de dificuldade, é muito complicado você dizer para um autista que ele tem que deixar de ter o seu destino, que ele tem que deixar de ser como ele é. Então, é algo muito difícil de ser falado de uma maneira generalizada. Então, eu quero deixar essa frase, que aceitar é incluir, mas para você aceitar 100%, você não precisa deixar de ser quem você é. Para você ser aceito 100%, você não precisa deixar de ser quem você é. E eu não sei se eu consegui transparecer o que eu queria dizer, mas eu acho que a minha mensagem ficou. E peço desculpas novamente por eu estar assim, tô aqui bem, não dormi, passei mal, mas é importante eu estar aqui um pouquinho.
Que frase maravilhosa essa que a Carol colocou. Mas, amigos, eu gostaria muito de agradecer a Carol. Ela é uma pessoa super do bem, é uma pessoa que fala